Veja, eu vim para o centro agora. Aqui eu conduzo as almas que passam. Acima do limite vão, lá para se tornar a semente, convidando a flor a crescer. Toda a vida no escuro vai, no ventre, a tumba, na fome. Os dentes caem, na boca rasteja, na caverna o chamado, no centro. A vida se alimenta, engole sua própria cauda, enchendo sua barriga cheia, cheia de seus filhos. Toda a vida no escuro vai, no ventre, a tumba, na fome. Nascimento sou eu, e morte sou eu, e mulher sou eu estou antes e depois da vida. Nas profundezas da terra, uma morte e um nascimento, uma chama acelerada que sussurrou meu nome. Eu, um rei chamado, assumindo o trono, eu não estava sozinha. Uma faísca de desejo acendeu meu fogo e me libertou. Nascimento sou eu, morte sou eu, mulher sou eu, e eu estou antes e depois da vida. Algo abaixo que eu queria saber, ansiosa por me alimentar, engoli a semente, e agora estou alimentada, viva e com todo esse vermelho glorioso. Olá, meninas do povo em Odo e Tisdense. Saudações, bruxas. Aqui quem fala é Jumara Ígnea e esse áudio hoje é referente à apresentação da Wendy, que interpreta Perséfone quando Perséfone desce ao mundo inferior, e ela se torna a rainha do submundo. E aqui tem a ver com o mito de Perséfone. Ela vai falar, que ela vai contar essa experiência que ela desce ao mundo inferior, e que na escuridão a vida acontece. E ela nasce, ela morre, e ela é a mulher antes e depois da vida, Isso aqui tem muito a ver com o renascimento. Mas então, espero que vocês tenham apreciado e podem procurar sobre ela no YouTube, que tem um álbum inteiro falando sobre a descida, de Perséfone ao mundo inferior, através da música, Feliz é aquele que, dentre todos os homens, vivenciou os mistérios. Aqueles que não foram iniciados, nem deles participaram, não irão usufruir da mesma experiência quando morrer e mergulhar na tenebrosa escuridão. Filha de Deméter, deusa da agricultura, e de Zeus, Perséfone, chamada de Coré na época, que significa virgem, e sua mãe costumavam dançar nos campos pagãos entre as árvores e campos floridos de sua terra, até que Hades, deus do submundo, a capturou. Perséfone foi arrebatada em uma noite sombria como uma vítima levada de surpresa por uma entidade da morte. Algumas teorias apontam para a liberdade de escolha de Perséfone, que encantada opta pela descida ao mundo inferior. Essa teoria aponta para Perséfone como detentora das chaves do Elísio e Tártaros, céu e inferno.
mesmo antes de Hades ir buscá-la, e afirma que o destino dela era se tornar uma psicopompo, condutora de almas, apresentando assim a contraparte quitônica de sua mãe, Deméter. No submundo, Perséfone passa a ser a esposa de Hades e este, para garantir a sua permanência no reino das sombras, dar de comer a ela uma romã. A romã e sua cor rubra simboliza tanto a morte como a vida, e aqui pode ser entendida como uma ponte entre os mundos. Símbolo que pode ser interpretado como fruto proibido da sabedoria e marca um rito de passagem, revelando o eterno e transcendente limite do mundo infernal. Deméter, zangada, reclama a Zeus o retorno de sua filha, e sem sucesso, ela acaba com a fertilidade da terra, destruindo os campos e as plantações. Zeus negocia com Hades, que permite o retorno de Perséfone por apenas um período. Quando ela retorna ao mundo, é primavera, e quando retorna ao submundo, é inverno. Isso explica as estações. Assim, ao mesmo tempo em que Perséfone é a deusa do submundo, ela também rege a primavera, as flores e as ervas. O inomérico a Deméter permite uma interpretação que ordena o cosmo da teogonia de Hesíodo. Homero, na Ilíada, descreve Perséfone como a rainha do submundo, esposa de Hades e formidável rainha das sombras, que exercita o seu poder e produz consequências e maldições nos humanos e sobre as almas dos mortos. Nos mistérios de Eleusis, o seu culto era de base agrária e o retorno dela simbolizava a imortalidade. Ela tudo produz, mas tudo destrói. Toda essa história resultou numa ritualística pagã no segundo milênio antes de Cristo. Esse drama complexo dos mistérios eleusíneos representa o reencontro e a relação da morte e renascimento. A transmutação das forças caóticas da morte para a iniciação dos seus mistérios. Perséfone é o espírito da iniciação e da transmutação. Ela é contraposta em seus papéis, que ora o submundo adentra e ora colhe flores. As pessoas movidas pelo seu espírito e sua energia têm que lidar com essas contraposições de ciclos, mas a deusa contribui no processo de regeneração, de aceitação de perdas, de transmutação através da experiência, ajudando as pessoas a evoluírem. Seus filhos sentem uma atração grandiosa pelo sombrio e por temas obscuros. Para lidar com a sua energia e praticar o seu culto, é importante trabalhar com ervas. É importante trabalhar com flores. É importante trabalhar com plantas. E realizar práticas espirituais. Seus animais são as corujas do mato e os porcos. Suas plantas são o trigo, a menta, o narcísio, que é uma flor que ela estava colhendo quando foi raptada, o chopo negro e etc. Seus símbolos são a romã, a serpente, os grãos e a tocha. Nesse podcast falamos sobre a deusa Perséfone. Esse texto foi escrito por mim
E a trilha sonora desse áudio é de um álbum chamado Persephone, da Wendy Hull. A Lua, rodando em suas fases, deu aos povos antigos uma imagem do cíclico nascimento, da morte e da renovação de todas as coisas. Os antigos conceituavam sua consciência desse grande mistério em um conjunto de histórias mitológicas que transmitiam de maneira simbólica sua compreensão das grandes verdades. Entretanto, simplesmente contar a lenda foi apenas, até certo ponto, explicar o real significado da história. O medo pelo qual o indivíduo pode depois absorver a essência do mito era por meio do ritual. O ritual é a essência do mito em uma situação altamente estruturada. Vários rituais eram agendados de acordo com certas transições nos ciclos naturais e sazonais. Por meio do ritual, o indivíduo podia ter uma experiência pessoal direta de uma verdade espiritual, e essa realização tinha o poder de transformar a vida dele ou dela. Deméter e Perséfone, que refletem as fases claras e escuras da lua, são os aspectos duais da deusa da vida e da morte. A história delas foi um dos principais mitos ritualizados no mundo antigo e fazia parte de uma religião de mistério conhecida como Ritos dos Mistérios de Eleusis. Esses ritos foram celebrados por mais de 2000 anos no mundo antigo mediterrâneo. A história de Deméter e Perséfone era de perda e retorno, morte e renascimento. A deusa mãe Deméter perdeu sua filha para os reinos do submundo. A tristeza e o sofrimento inconsoláveis de Deméter, com a sua perda e posterior reunião alegre entre mãe e filha, estavam no cerne dos mistérios eleusinos. Esses ritos honravam a deusa mãe, que paria e nutria a nova vida, assim como a deusa filha, que recebia as almas dos mortos a fim de prepará-las para o renascimento. Texto tirado do livro Mistérios da Lua Negra, de Demetra George. Aqui quem falou foi Gilmara Ígnea.